Fala galera, voltei! Continuando a série de resumos, as aventuras de Touma contra o mundo continuam, mas pouco a pouco nos aproximamos do fim do volume 10 e do fim do arco Otnus. Sendo assim, não vamos ficar perdendo tempo e aproveitar o máximo que der desse volume lindo. A batalha de Touma contra Vasilisa e Misha continuava. Touma finalmente havia dado um jeito de conseguir evitar ser atingido pelo relâmpago. No entanto, na sua frente agora estava duas magas extremamente poderosas da Igreja Ortodoxa Russa. E além disso, ele ainda precisaria achar uma forma de passar pelas outras magas que estavam ao seu redor, embora nenhuma delas tivesse confiança de que conseguiria vencer agora Touma sem o relâmpago como suporte. Naquele momento, Touma pensava, em termos técnicos podemos dizer que estamos igualados, mas o real problema é que eu não faço ideia de como funciona o poder dela. Ele falava isso enquanto encarava Vacila. A mesma de alguma forma anteriormente havia feito ele perder todas as forças na perna e no corpo inteiro, deixando difícil dele se mover. Ele precisava entender como funcionava sua magia, ou senão não seria capaz de derrotar Vacila. Mas ele também notou algo, ela ainda não havia se aproximado dele. Se ela realmente fosse uma maga de nível santo, ela deveria no mínimo conseguir se mover na velocidade do som. Mas tudo que ela fez até agora foi ficar parada e deixar os ataques corpo a corpo na mão de Misha. E então, dando um pequeno sorriso, Touma fala: não tenho tempo para hesitar, eu vou acabar com vocês aqui e ir logo para onde está a Otnus. E começa a correr na direção de Vasilisa. Ao mesmo tempo, Misha começa a correr na direção dele e os dois pareciam que iam se colidir. Touma já estava preparado para isso, e estava de olho em como suas mãos iriam se mover para conseguir se esquivar da serra. Continuar com isso é inútil, sua defesa não funciona enquanto estiver atacando com Imagine Breaker, e os seus ataques não vão me acertar. Misha escutava aquelas palavras do garoto e ficava irritado, porque parecia que ele estava a subestimando. Assim, ela acelera ainda mais sua velocidade, mas Touma continua despreocupada e continua observando o que Vacila está fazendo. Ela ainda não havia se movido, apenas esticado o braço. Ela vai disparar alguma magia ou o quê? E então ele escuta: você confia que seus poderes são superiores aos nossos. Quanto orgulho, não, garoto? E de repente, novamente, seu corpo fica sem força. A serra de Misha começa a se aproximar de seu corpo, e Touma se joga para trás, antes que ela o divida de cima para baixo. Mas seu corpo estava tão fraco que mesmo saltando para trás, antes mesmo do golpe vir, ela ainda consegue causar um corte em seu corpo. Enquanto caía ensanguentado, Touma pensava: essa foi a terceira vez que ela usou isso e novamente funcionou. O que está acontecendo? Touma volta a olhar para Vasilisa e ela percebe que ele estava se perguntando aquilo. E então diz: esperar que o inimigo conte seus poderes, em vez de simplesmente tentar adivinhá-lo. Você é muito preguiçoso, não é? E então o campo de visão de Touma fica completamente preto, e o mesmo fica zonzo. Além disso, ter traído todo mundo e se aliado a Otnus. Você não deveria ter motivo nenhum para fazer isso, a não ser que tenha motivos especiais, sentimentos especiais por aquela garota. Por acaso tudo isso aconteceu por sua luxúria, garoto? E então, novamente, ele ficou com problemas para respirar. Misha começa a ir na direção dele e Vasilisa também. Não vai adiantar. Uma pessoa atingida por 3 pecados diferentes não deve nem conseguir respirar direito. Dessa vez você não vai desviar. Ainda assim, seu corpo instintivamente se joga para trás antes que Misha acerte, mas Vasilisa não deixa barato e dispara uma rajada de fogo na direção de Touma. Mas seu corpo debilitado e ensanguentado, que mal conseguia se mover e ainda estava cego e não conseguindo respirar, já não era capaz de fazer mais movimentos para se esquivar desse ataque também, e por isso é atingido em cheio. Seu corpo voa alguns metros e uma parte de sua roupa é queimada. No entanto, as chamas não conseguem se espalhar por seu corpo, pois quando tocam no braço direito, elas são anuladas. E então, de repente, Touma cai de cara no chão, parecendo que estava inconsciente. Quando Vasilisa vê aquilo, fala para Misha que agora eles podiam ir embora. Não tinha como aquele garoto estar vivo ainda, e mesmo que estivesse, o frio iria acabar o matando. Mas é quando de repente elas escutam algo, e aquele garoto novamente, pouco a pouco, começa a se erguer, e então se levanta. Misha fica irritado e novamente começa a apertar a serra em sua mão. Vasilisa não consegue entender como ele conseguiu se levantar de novo. E então, o garoto, erguendo seu braço direito pouco a pouco até o centro do peito, acaba anulando aquelas habilidades estranhas e consegue voltar a respirar e enxergar. Um dos glóbulos oculares dele estava completamente vermelho do sangue que havia derramado de sua testa. Ele já estava só aos trapos, mas continuava encarando furiosamente na direção delas. Parece que eu não vou conseguir colocar mais de 3 pecados nele também.
Ele já deve ter percebido que se ele tocar em si mesmo com o Imagine Breaker é anulado. Mas enquanto estiver tentando esquivar os ataques de Misha, ele não vai ter esse tempo. Só que isso também foi erro meu. Em vez de ter queimado ele, eu devia mesmo era ter cortado suas pernas. É então que Touma começa a soltar uma risada. E então fala: eu finalmente entendi. Eu entendi como funciona. Vasilisa pensa que ele está falando que entendeu como anular a habilidade dela, mas fala que não vai adiantar nada. Não vai mudar a situação dele agora, ainda mais nesse estado que ele estava. Mas Touma, escutando aquilo, fala: vocês têm certeza mesmo? Afinal, se vocês têm certeza que vão ganhar, por que estão aí paradas? Desse jeito fica até parecendo que vocês estão morrendo de medo. Touma falava isso enquanto encarava as duas. E enquanto Misha se perdia em sua loucura e fúria, escutando aquele garoto falando isso delas, mesmo ele mal tendo forças para continuar de pé, Vasilisa via algo completamente diferente. Olhando para Touma, ela via uma criatura extremamente assustadora. Não importasse o quanto ele caía, ele continuava se levantando, parecia um zumbi. De fato, ele realmente conseguia se esquivar de ataques que humanos comuns também não conseguiam se levantar. Ele podia anular magia, e mesmo depois de sentir tanta dor, sua determinação nem sequer se abalou. O que estava na frente dela, sem dúvida nenhuma, não podia ser um humano, mas sim algum tipo de monstro. Misha, perdida em fúria, corre na direção dele e começa a tentar o ataque novamente. Mas Vasilisa grita para ela não cair na provocação. Só que ainda assim era tarde demais. Vasilisa então se prepara para atacar também. De qualquer forma, não vai adiantar, temos que acabar com ele logo. Ter tanta confiança que vai vencer a gente, mesmo depois disso tudo. Mas Touma dá um grito e fala: atacado um garoto por seus motivos egoístas, sem nem mesmo ter tentado ouvir o lado dele, porque acreditava que o seu estava 100% certo, é bastante orgulho, não é? É quando de repente Vasilisa e Misha começam a ficar fracas. Espera! Não me diga que quando ele entendeu, ao mesmo tempo que também não dizer seus motivos, foi bem preguiçoso. E é quando o campo de visão de Misha começa a ficar preto. Mesmo Touma, sem forças para correr muito rápido, vai o mais rápido que podia, caminhando na direção dela. E aproveitando que seu campo de visão já estava completamente preto, a esmurra com seu braço direito, com o máximo de força que ainda possuía. Ao escutar aquele som, Vasilisa percebe que não era o barulho de uma serra cortando, e sim de aquele garoto novamente acertando. Ele entendeu como magia funcionava e conseguiu chegar na conclusão de que também poderia utilizar em tão pouco tempo e na situação em que ele estava, onde não deveria ser capaz de raciocinar. De repente, Vasilisa se lembra de desativar sua magia para tirar o efeito de Misha e dela, mas quando olha para frente, o garoto já estava em cima. Achei que tinham dito que eu estava sendo arrogante, acreditando que ia vencer, mas aos meus olhos parece que é vocês que não têm nenhuma chance. E então o garoto esfarrapado acerta um murro com toda a força na cara de Vasilisa e a lança para trás. Ele colocou tanta força que novamente caiu, mas novamente começou a se erguer. Vasilisa, que começou a sangrar pelo nariz e um canto de sua boca, encara aquele garoto e fica assustada. Mas o que está acontecendo? Esse garoto, nesse estado, realmente pode vencer? Ela falava isso, mas agora, toda vez que olhava para aquele garoto, apenas a figura de um monstro extremamente assustador aparecia. E novamente ele se levantava. Parece que eu ainda vou precisar te socar um pouquinho mais, não é? Ele dizia isso, mas a Vasilisa sabia que não iria aguentar muito mais, sua mente já estava ficando tonta. Ela não era do tipo que participava de batalhas a curta distância assim. Afinal, sua magia não funcionava dessa forma, não precisava disso. Enquanto ela pudesse encontrar pecados que a pessoa tivesse cometido, tudo que ela precisava fazer era ficar a uma certa distância do inimigo. E uma vez que ela ativasse os 7 pecados capitais, essa pessoa automaticamente iria morrer, independente de quem fosse ou de quanta força tivesse. A única forma de evitar isso é se essa pessoa também fosse um santo, que nunca, jamais cometeu um pecado. Mas tal ser nunca existiu, ou pelo menos ela nunca encontrou. A mais provável de ser tal pessoa era a própria Kanzaki, e por isso ela adorava ficar tentando aborrecê-la para um dia, ao menos poder culpá-la de ira. Qualquer um pode ser afetado pela minha magia, até mesmo eu. Esse é o grande problema. Vasilisa também tenta se levantar, mas então, quando se levanta e encara aquela coisa novamente, cai no chão tremendo. Touma novamente começou a se aproximar dela, e novamente ela começou a ver aquela figura assustadora. Se não tem forças para ficar de pé, só desista de uma vez.
Ele falava isso e continuava a caminhar, indo na direção da garota. A garota começou a ficar ofegante. Ela estava tão assustada que parecia que iria acabar ficando inconsciente, só com o medo que estava sentindo, enquanto o garoto continuava a caminhar. Mas é quando de repente, aquelas pessoas começam a chegar e aparecem em volta do campo de batalha. Olha só, mas que bela confusão aconteceu aqui. É realmente inacreditável que aquele garoto sozinho conseguiu fazer tudo isso. É então que Carissa, anunciando sua chegada, fala: é o que acontece, eu já havia avisado. Mesmo que você mande milhares de pessoas fracas, elas vão continuar sendo fracas e por isso não vão vencer. Se quisessem realmente ter conseguido uma chance, deveriam ter enviado um de nós desde o início. Quando Toma e Vasilisa olham, percebe quem eram aqueles quatro: Aqua, T-Back, o Cavaleiro Líder, Carissa e Kanzaki, os 4 magos level santos da Inglaterra mais forte, ou como eram conhecidos. Kanzaki começa a olhar a destruição ao redor e fala: não vai me dizer que alguém morreu nessa confusão. Aqua, olhando para Toma, fala: o garoto realmente cresceu bastante desde a última vez. E Carissa, olhando para aquilo, fica sem acreditar. Afinal, quem é aquela garota? E então seu braço direito, o Cavaleiro Líder, diz: aquela é Vasilisa, uma das magas classificadas level santo. Carissa fala: eu não me lembro do nome dela. É porque ela ganhou essa classificação pouco tempo depois de Aqua e a senhorita acabarem perdendo seus postos. Carissa então ri e diz: ah, agora faz sentido. Mas é comum realmente esse tipo de coisa acontecer. Como eu não conhecia ela, não queria me decepcionar e ficar pensando que essa daí seria a tal santa mais forte. Afinal, eu não faço ideia de como é a aparência do santo número 1, nem mesmo seu nome. E me decepcionaria se ele estivesse passando tal vergonha agora. Toma, vendo aquilo tudo, não sabia o que fazer. Agora não tinha mais alternativa. Mesmo que ele vencesse a batalha, como ele passaria por aqueles 4? Será que todos eles vão vir pra cima dele agora? Ele já não tinha mais forças para continuar lutando. Mas é quando Carissa, olhando para aquilo, fala: não precisa ficar aí parado encarando a gente, garoto. Não somos tão rudes ao ponto de simplesmente nos envolver com a batalha que já está acontecendo. Em um duelo, a maior desonra com certeza seria receber ajuda de fora. Então nós não vamos nos envolver com a batalha que já está acontecendo. Ao escutar aquilo, Vasilisa novamente fica assustado. Afinal, a situação não havia mudado nada. Se Carissa havia dito aquilo, com certeza aqueles 4 não iriam se mover, independente do que Toma fizesse. E além do mais, se ela perdesse ali, sua honra como maga level santa, na frente deles, seria completamente destruída. Mas graças a isso, ela ao menos havia conseguido se acalmar um pouco mais. O que eu estava na cabeça, tremendo desse jeito na frente do inimigo. Eu já havia dito, eu não vou perder. Ainda mais para um pecador como você. Ainda assim, Toma já não estava mais nem ligando para a garota na frente dele. Mesmo com Vasilisa se preparando para atacar, Toma só estava concentrado no que aqueles 4 iriam fazer. Afinal, eles não foram enviados até ali sem motivo. Ela disse que não vai se envolver no confronto, mas e assim que a batalha acabar? Vasilisa, vendo que estava sendo completamente ignorada, fica furiosa. E então prepara um ataque mágico. Dessa vez eu vou cortar suas pernas. Ao mesmo tempo, Misha, que havia cobrado sua consciência, começa a correr na direção de Toma pelas costas. Vasilisa então dispara uma rajada de fogo, pensando em mais batalhas do que apenas a que está na sua frente. Você tem muita gula, não é? E é quando o Toma fica novamente desatento, mas dessa vez ele já estava preparado. Ele coloca o braço em cima dele e anula o feitiço, ao mesmo tempo que salta para trás para se esquivar da rajada de fogo. Mas acaba saltando menos do que pensava que iria conseguir, porque seu corpo já estava completamente esgotado. Não vai poder mais esquivar do golpe de Vasilisa sem isso. É quando Misha passa a serra pelo braço direito do garoto. E de repente, o Cavaleiro Líder que estava observando a batalha fala: o quê? Eles realmente conseguiram virar o jogo no último minuto? Só que Carissa percebe algo estranho. Ei, o que é aquilo saindo do braço do garoto? Ao escutar o barulho de uma fera misteriosa, os 4 santos acabam recuando para trás. Até Carissa se surpreendeu com aquilo. Ela não fazia ideia do que havia acontecido.
instintivamente seu corpo acabou saltando para trás, mesmo sem ela ter dado uma única ordem para ele fazer isso. Curiosa para saber o que havia provocado isso nela, vai em direção àquela coisa. Quando ela olha aquela coisa, ela se surpreende e se assusta ao mesmo tempo. Era uma serpente, alta, longa e magra. Haviam escamas negras assustadoras em volta dela. Não, aquilo sem dúvida devia ser algo próximo a um dragão. À medida que aquilo parecia sair do braço do garoto, uma ascensão sombria e distorcida parecia estar se espalhando por toda parte. Mesmo que Carissa olhasse diretamente para aquela coisa, ela não conseguia dizer. Seu cérebro parecia não conseguir entender o que estava vendo, mas um sentimento de terror estranho se espalhava. E aos pés daquela coisa, tanto Misha quanto Vacila, quanto as outras magas que estavam ao redor, todas haviam caído. Pareciam estar inconscientes ou talvez até mortas, o que só deixava a sensação que Carissa sentia ainda pior. Quando aquela coisa a encarou, ela sentiu um estranho choque pelos seus ossos, como se estivesse olhando para o fundo dentro dela. Vendo que não tinha escolha, Carissa puxa o fragmento da katana que possuía e rasga as dimensões, criando uma abertura tão grande para tentar puxar aquela coisa para dentro da fenda. E a energia que havia saído do braço de Touma começa a entrar para dentro. Mas estranhamente, aquela energia também parecia não ter fim. Carissa pensa que aquela rachadura não iria aguentar, que ela iria se romper. Ela pensa em utilizar mais ainda de sua katana para cortar as dimensões e tentar jogar tudo aquilo para outra dimensão. Mas é quando de repente Carissa percebe que o corte que havia feito desapareceu, junto com toda aquela coisa estranha que havia saído do braço dele. Quando os outros santos perguntam para Carissa o que havia acontecido, ela não sabe responder. O que havia visto, o que havia acontecido, ela não conseguia colocar em palavras. Quando Kanzaki tentou se aproximar de Touma para ver como ele estava, percebe algo estranho e pergunta aos outros que estavam lá. Ela tinha certeza de ter visto o braço daquele garoto sendo cortado. Então por quê? Por que havia voltado ao lugar? O mesmo estava no chão completamente inconsciente e havia deixado uma sensação estranha na mente de todos. É quando Aqua também chega e fala: "Vocês não perceberam?" E quando ele olha para o céu, aquelas nuvens que haviam sido invocadas por uma quantidade de magia gigantesca de 2 bilhões de pessoas havia desaparecido completamente e agora o céu estava totalmente limpo. Além disso, as garotas em volta, as várias magas que estavam o atacando, todas elas pareciam ter tido seus núcleos mágicos completamente destruídos. O que havia sido aquilo? O que havia realmente acontecido? Aquilo havia desaparecido porque Carissa mandou embora? Ou então... Percebendo que suas perguntas não seriam respondidas, eles decidem levar Kamijou Touma com eles, aproveitando que o garoto estava completamente inconsciente. E assim, todos eles, carregando Kamijou Touma, voltam até o porta-aviões. E assim um tempo se passa. Finalmente Kamijou Touma começou a acordar. Ele não tinha certeza de quanto tempo esteve inconsciente. Ele balançou a cabeça na nevoada e viu um céu branco coberto de nuvens. Mas diferente de antes, agora eram nuvens comuns, nuvens brancas e não aquelas de tempestade. Mas não era isso que estava passando em sua cabeça agora. O que realmente estava passando é: onde eu estou? Isso não é o solo. De fato, parece que eu estou voando. E então um deles fala: não se levante. Ele escutou aquela voz masculina familiar, até que finalmente reconheceu. Nós não nos preocupamos particularmente com você, então seria melhor que você simplesmente continuasse aí. Aqua Tebek, Touma encarando ele, ficou sem acreditar. Ele estava bem do seu lado. Aquele homem que já foi o assento direito de Deus, e foi supostamente preso pela igreja anglicana. Isso quer dizer que eu vou ter que achar um jeito de fugir dele? Oh, finalmente acordou, não é? Mas que coisa. Eu realmente estava pensando se você iria acabar morrendo congelado aí. Mas se isso acontecesse, acho que já serviria como punição também. A voz vinha da segunda princesa, Carissa. Mas deveríamos realmente continuar levando ele? Não sabemos o quão perigoso ele pode ser. E se formos atrás da deusa mágica Otnus, talvez ele acabe o ajudando no último caso. O cavaleiro líder falava: não sabemos onde os outros membros da Gremlin estão.
Se eles o encontrarem, de qualquer forma, vão pedir ajuda para ele. E provavelmente ele deve saber onde ela está agora. Seria muito mais perigoso ele vindo junto com o resto da Gremlin lutar contra nós. Aquela era Kanzaki Kaori. Toma estava no canto apenas analisando a situação e se desesperando. Ele havia aprendido muito bem como esses 4 eram extremamente poderosos durante o golpe do Estado britânico, também conhecido como Halloween britânico. Ele não conseguiria lidar com nenhum desses monstros direito sozinho. Imagina se os 4 estivessem reunidos. Além do mais, eles eram aqueles classificados como magos léveis santos. Comparando o lado mágico com o lado científico, com certeza, os magos level santo seriam o que mais se aproximaria dos Espers level 5, mas com certeza eles estavam muito além disso, pois seus poderes não dependiam apenas de suas habilidades especiais, até características comuns como sua força física e velocidade eram extremamente assustadoras. Mas é quando Toma começa a ficar confuso e sua mente começa a ficar turvada. O que aconteceu? Como eu cheguei aqui? Eu tenho certeza que estava lutando contra a Vacila. Mas onde ela está? Onde está a Misha? Sua cabeça estava turvada, sua mente estava enevoada e doía muito tentar lembrar. E para piorar, mesmo que por um milagre ele conseguisse fugir da mira daquelas 4 pessoas, ele não teria para onde fugir, ele estava no céu. Como ele iria sair dali? Seria uma causa perdida? Começou a entender a situação em que se encontra. O cavaleiro líder, olhando para ele, falava. Carissa então se aproxima e fala: por que de uma vez você não me conta onde eu posso encontrar a deusa mágica? E Toma falava o que planeja fazer quando encontrar com ela. E assim ela invocava o fragmento da katana original. Eu vou utilizar isso. Deve saber, esse é o fragmento da katana original, que simbolizava o poder da Inglaterra. Uma ferramenta mágica classificada no nível nação. Enquanto eu estiver com isso, eu tenho o poder da katana mesmo fora da Inglaterra. E com isso, sem dúvida nenhuma, eu conseguirei cortá-la em pedaços, mesmo mantendo distância. Kamijou Toma, olhando para aquilo, suava feio. Ele sabia o quão forte era a katana. Não importava o quão duro fosse o objeto, essa lâmina poderia cortar simplesmente todas as dimensões de modo que o alvo fosse cortado em 2, juntamente com qualquer escudo que tentasse esconder-se atrás. Se isso fosse contra Otnus. Logo agora que ela havia perdido seus poderes. Você está brincando, não é? E além do mais, acha mesmo que eu vou contar? Carissa olhando para ele fala, respondendo a primeira pergunta, eu até queria estar brincando. Eu não gosto de entrar em uma batalha sem garantia de que funcionar a estratégia que for entregue a mim. Para que você saiba usar isso. Dessa forma, não foi meu primeiro plano, mas como me foi pedido, eu não posso simplesmente recusar. Na pior das hipóteses, caso não funcione, é por isso que todos nós viemos juntos. E com todos juntos, o número de possibilidades diferentes que podemos fazer é bem gigantesco. Você mesmo deve entender quão absurdo deve ser nós 4 nos reunirmos e lutarmos lado a lado pelo um único objetivo. Mas isso é a única coisa que a gente pode fazer, ainda mais quando a ameaça atual é nível mundial. Agora aqui vai a minha pergunta antes de responder a sua segunda. Da última vez você também estava tentando proteger a Inglaterra, o que indica que você se importa com as pessoas desse planeta. Me diga, por que vai proteger alguém que simplesmente planeja destruir tudo? Mas Toma apenas encarando, se recusa a responder. Ei, isso não é muito justo, não? Se você quer que a pessoa responda às suas perguntas, o mais justo é você fazer o mesmo também. Então você quer que eu responda? É muito simples. Eu só decidi proteger quem precisa da minha ajuda. De repente, Kamijou Toma se levanta, como se ele fosse tentar atacar Carissa. Mas isso era bobagem, por isso nenhum dos outros santos nem sequer ligam. Tentar atacar Carissa com aquela lâmina era apenas burrice. Até porque ela conhecia muito bem como funcionava o Imagine Breaker. Só que é quando ele revela que não estava planejando atacar nenhum deles. E em vez disso, ele soca com toda a força o chão. E isso teve um efeito tremendo. Aquela fortaleza móvel era movida por poder mágico, que apoiava poder mágico e amplificava poder mágico, de modo que o convés desmoronou por completo apenas com o soco daquele garoto. Kamijou e os outros 4 que estavam na cabeça da nave caíram para dentro dela. O interior da fortaleza era um espaço vasto. A verdade era muito maior do que Kamijou Toma esperava. De repente, Toma se levanta e começa a correr enquanto pensava. Carissa, Aqua, o cavaleiro líder e Kanzaki Kaori. Todos eles são a grande força que representa a Grã-Bretanha. Todos eles são extremamente poderosos, e eu não tenho chances de lutar contra nenhum deles. Em seus movimentos simples, eles já superavam a velocidade do som, então também não dava para simplesmente fugir. Mas ficar parado ali não adiantaria de nada, isso ele tinha certeza. Mas ainda assim, ele acabou tomando ações hostis, ou seja,
todos os outros que estavam em volta dele se voltaram para Kamijou Toma. E assim Carissa, dando uma risada, fala: faremos o nosso melhor para nos segurar, mas você provavelmente vai acabar morrendo, garoto. E assim Kamijou Toma continuou correndo por dentro daquele porta-aviões. Depois de se separar um pouco, ele tenta se esconder e recuperar o fôlego. Por algum motivo, todo o seu corpo estava extremamente cansado e desgastado. Ele mal tinha forças para continuar consciente. O que aconteceu? O que está vendo? Parece que eu acabei de correr uma maratona enorme. É diferente até de quando eu fui atingido pelos ataques de vacila. Isso é realmente puro cansaço, mas eu não me lembro de ter me movido tanto para estar desse jeito. Em uma situação normal, ele nunca conseguiria lutar contra nenhum deles. Imagina agora, ele já não conseguiria nem fugir por muito tempo. Afinal, todos eles eram monstros formidáveis. Essa não era uma situação onde Kamijou Toma poderia simplesmente cerrar o punho e encará-los. Ele precisava ser esperto e fazer algo agora. De repente, de todas as direções, todos eles voltaram a aparecer rapidamente. Não pode ser, não me dão tempo nem de conseguir me descansar. De repente, ele se levantou e foi em uma direção. Era uma completa desvantagem. Era a morte certa. Não havia nada o que fazer. Então, o que ele estava planejando fazer? A resposta era simples. Naquele instante, ele se moveu para o caminho da espada de Kanzaki Kaori. Ele intencionalmente se moveu para a posição onde seria a morte certa pela espada de Kanzaki. E naquele momento, a própria Kanzaki foi a que provavelmente ficou mais surpresa com aquela decisão. Quando ela viu a decisão imprudente daquele garoto, ela parou sua espada. Mas Carissa correu na direção dele, puxou sua lâmina e se preparou para decapitar a cabeça de Toma. Naquele momento, Kamijou Toma não poderia fazer nada. Nem mesmo seu corpo poderia se mover por conta própria. Ele estava completamente esgotado. Ele mal conseguia se mexer. Mesmo que todas suas células tentassem tirá-lo daquele lugar, ele já mal conseguia se manter consciente. Mas antes que a lâmina atravessasse sua cabeça, outra pessoa a parou. Kanzaki Kaori, usando a sua lâmina, parou a de Carissa e as duas começaram a se colidir. E enquanto encarava Kanzaki, Carissa pergunta: o que você pensa que está fazendo? Kanzaki tinha um motivo para fazer isso. Seu nome mágico era Salvare 00. O significado por trás dele era simples: seja a salvação daqueles que não podem ser salvos. Assim como seu nome dizia, ela nunca mataria alguém, independente da situação. Além disso, ela também nunca deixaria alguém que considerava inocente morrer sem mais nem menos em sua frente. Enquanto ela parava a espada de Carissa, ela olhava para Toma e falava: ele usou isso contra mim? Se Toma não tivesse ido para cima dela, com certeza os outros poderiam ter matado ele, e Kanzaki simplesmente teria que mudar a direção de todo o seu instinto para não olhar para ele. Deixar isso inconsciente para que ela conseguisse evitar de agir imprudentemente dessa forma. Mas o garoto se moveu exatamente para uma direção onde ela com certeza não conseguiria mudar o olhar. É quando Aqua e o Cavaleiro Líder então decidem atacar também. Mesmo que Kanzaki conseguisse rivalizar com um deles, ela não poderia protegê-lo dos outros dois, enquanto ela estivesse bloqueando o ataque de Carissa. E se ela parasse, Carissa iria continuar atacando Toma. Mas nesse momento, o garoto continua caindo no chão cada vez mais. E então vomita um pouco de sangue. Carissa começa a olhar para ele. E o garoto toca com seu braço direito novamente o chão. E um novo buraco se abre. Dessa vez, ele não estava caindo para outra parte da nave, e sim caindo do céu. Os outros que estavam indo na direção dele pararam. O que ele está fazendo? Está tentando se matar? São mais de 15 mil metros de altitude. É quando o Kanzaki estala a língua. Carissa para de colidir a espada com Kanzaki. E então falou: se é assim que ele quer, então que caia. Mas outra pessoa fala: então esse era o plano dele? Aos meus olhos, você sem dúvida nenhuma é aquele que mais se adequa na definição de um verdadeiro idiota, sabia? E então, depois de dizer isso, Kanzaki Kaori simplesmente salta pelo mesmo buraco que Kamijou Toma havia passado. E os dois começam a cair do céu. E enquanto o garoto gritava socorro, a salvadora, a maga level santo, Kanzaki Kaori, saltava e ia a toda velocidade ao seu resgate. E enquanto via o garoto gritando por socorro, Kanzaki com as bochechas vermelhas falava: você é estúpido? Não, sério, você é estúpido? Você quer dizer que realmente pulou sem saber se eu viria? Você jogou toda a sua esperança de sobrevivência apenas porque confiava em mim? Porque confiava que eu viria te salvar?
Você é um idiota. Mas enquanto falava isso, ela ainda continuava se esforçando a tentar agarrar a mão dele. E enquanto isso, na nave, os outros santos que apenas olhavam pelo buraco, os dois falavam. Ela realmente gosta dele, não é? Todos ao mesmo tempo. Bom, mas é com isso que ficamos por aqui. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, comente, compartilhe, vire membro que vai estar ajudando muito o canal. Me diga qual é realmente o verdadeiro poder mais poderoso de Touma. O poder que sai do braço dele toda vez que é cortado, ou o poder de fazer as garotas se apaixonar por ele e elas decidirem salvá-lo no momento em que ele precisa. Me diga o que vocês acham que vai acontecer agora. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!